Louvar ao Senhor. Eita glória. Amém. Receberei coroa, receberei coroa, quando Jesus vier. Receberei coroa, receberei coroa, receberei coroa, quando Jesus vier. Receberei coroa, eu receberei coroa, eu receberei coroa. Deus está fraco, o povo que vai para o céu. Assim bem moles. De janeiro até dezembro chegaste aqui, mesmo receberei. Vamos ir no céu, vamos assim, irmãos. Receberei coroa, receberei coroa, quando Jesus vier. Receberei coroa, receberei coroa, receberei coroa, quando Jesus vier. Já disse que eu não receberei coroa, eu receberei coroa, quando Jesus vier. Receberei coroa. Saque de lá essa viagem, saque de lá essa viagem, saque de lá essa viagem, o pai da manhã, saque de lá essa viagem, o pai da manhã, saque de lá essa viagem, o pai da manhã, o pai da manhã, saque de lá essa viagem, 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 o pai da manhã, saque de lá essa viagem, o pai da manhã, saque de lá essa viagem, o pai da manhã, o pai da manhã, saque de lá essa viagem. Muito obrigada. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor, Ele merece, amém? Glórias a Deus, amém. Eu vou pedir ao irmão Fernando que por favor ore ao Senhor, agradecendo pelas ofertas que chegaram até a casa do Senhor no dia de hoje. Eterno Deus, obrigado mais uma vez pela graça que o Senhor sempre vai nos conceder. E venho, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar todos aqueles que contribuíram, Pai, e aqueles que não deram, Pai, abençoa, Senhor, porque somente o Pai sabe qual é o motivo. Abençoa, Pai, cada um de nós, e que a sua mão poderosa, Pai da glória, possa sempre se manifestar, Pai da glória. E oro também, Pai, para aqueles que ainda não têm emprego, Pai da glória. Senhor, dai para que nós possamos contribuir para o avanço da tua obra. Em nome de Jesus Cristo, oremos. Est-ce que tu as le téléphone de papa? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos já passar para o nosso momento da palavra, pela segunda vez. Como o pastor disse, hoje é um culto especial, então estaremos ouvindo pela segunda vez a palavra. Fomos abençoados por meio do nosso irmão Angelino. O Senhor utilizou para falar aos nossos corações. Então vamos nos colocar em pé para adorar ao Senhor. E a seguir vou pedir ao pastor Janon que por favor ore enquanto a nossa mamãe vai se aproximar para nos trazer a palavra. Amém? On va passer au deuxième moment de prédication et donc on vous demande de se mettre debout pour qu'on prie, pour qu'on puisse commencer. Pasteur Jeannot, il va ensuite prier pour la prédication. La gloria.
glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Ao nosso Deus a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Oremos. Deus de Abraão e Deus de Isaac, estamos na tua presença nesse momento. Já ouvimos, já falamos, já oramos, comemos. Minha Bíblia nos diz: a comida física é a parte física, mas a nossa alma precisa de comer comida espiritual. Assim, Senhor, estou a vir diante de ti para entregar a tua serva que vai ministrar nesse momento nas tuas mãos. Que essa palavra, que essa comida que Ele vai dando, Senhor nosso Deus, não seja comida física, mas seja comida espiritual, que vai nos libertar espiritualmente e que vai nos dar a vida e a vida com abundância, Senhor. Pai, lembra de cada um de nós aonde saiu e estamos a precisar da tua comida para fortificar a nossa alma. Assim, Senhor, que o teu Espírito Santo seja presente sobre esse lugar, para que, Senhor, a comida que vamos comer seja comida boa, que vai encher a nossa alma espiritual e que vamos ficar refletidos pela glória do teu nome. Pai, a qualidade de teu servo, tomamos autoridade sobre todo devorador da palavra. Todo espírito contrário na tua vontade caia por terra, Senhor. Queremos deixar esse momento nas tuas mãos, que o Espírito Santo seja presente sobre esse lugar, para que nós podemos entender espiritualmente aquilo que tu preparaste para nós. Obrigado, Santo Deus. Entrega o teu servo nas tuas mãos agora e até que ele vai acabar a mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaudamos o nome do Senhor. Amém. Toma o teu assento, dê glória a Deus. Asseyez-vous, donc gloire à Dieu. Alguém está feliz com Jesus? Quelqu'un est content ici? Você está? Est-ce que vous êtes content? Agora vou pedir às irmãs do protocolo, por favor, Maintenant, je vais demander aux sœurs des protocoles, deem uma pausa. donner une pause. Quem não está no protocolo, toma um assento para ouvir a palavra. Celui qui n'est pas dans les protocoles, asseyez-vous pour écouter la parole de Dieu. Depois, nós vamos dar a nossa continuidade. Après, on donnera la continuité. Amém? Alguém está feliz? Quelqu'un est content? A serva do Senhor que queremos ouvir La servante de Dieu qu'on veut écouter, é uma mulher que eu amo muito. c'est une femme que j'aime beaucoup. Ela carrega uma porção da parte de Deus. Elle amène une portion de la part de Dieu. Deus a usa no ministério de profecia. Dieu l'utilise dans le ministère des prophéties. Ele é uma bênção para mim e a tua vida. Elle est une bénédiction pour ma vie et pour toi, pour ta vie aussi. Le conheço desde 2015,
aqui na França Je la connais depuis 2015, ici en France. e impactou muito a minha vida. Elle a tellement impacté ma vie. E eu sei que vai impactar a tua vida. Et je sais qu'elle va aussi impacter votre vie. Ela é Timóteo para a minha família. Elle est Timothée pour ma famille. Aquelas pessoas com que eu em Angola não tive o privilégio de me conhecer, quando eu cheguei aqui ela me introduziu. Les gens que j'ai pas eu l'honneur de connaître en Angola, quand je suis arrivé ici, c'est elle qui m'a conduit. E é uma mulher de oração. C'est une femme de prière. Seu marido é funcionário do consulado de Angola. Son mari est travailleur fonctionnaire, merci, au consulat à l'ambassade d'Angola. Ela dia nos abriu corredor que fomos até, jantamos com o embaixador. Elle, une fois, il nous a ouvert une porte. Que Deus te dê amigos assim que te levem na sala de Que Macron Dieu e te donne outros. des amis qui t'amènent. Receba a profetisa Esther Janine Mendes, aplausos para a glória do Senhor. Agora, o irmão vai precisar mudar, porque ela vai pregar em francês. Então o irmão vai traduzir em português. Ficou fácil, né? Mas então toca com ideia desse irmão. Deixa eu tentar hoje. Eu já fui, hoje eu vou tentar. Vamos lá. Amém. Aleluia. Shalom, shalom. Amen, amen. Que l'Éternel soit richement béni. Je pense que le pasteur Manzambi m'a présenté. Eu penso que o Amen. pastor Manzambi apresentou-me. Je salue déjà la présence du Saint-Esprit parmi nous. Eu saúdo a presença do Espírito Et Santo entre je nós. dis merci à l'ange de la maison, E eu digo obrigado ao anjo da casa, le couple Manzambi et o casal notre papa. Manzambi e o nosso papá, Alléluia, Papa Jeannot. Papai Janon. Que l'Éternel vous bénisse, vous tous. Que Amen. o Senhor vos abençoe todos. Et je dis merci à mon mari, E eu agradeço também ao meu marido. parce que si je suis parmi vous, c'est parce qu'il y avait un accord. E se eu estou entre vocês é porque houve acordo. Je n'étais pas consacrée sans son accord. Eu não fui consagrada sem o seu consentimento. Malgré l'onction, la grâce, Para além da unção e a graça, Amen, amém, l'homme reste l'homme. o homem será sempre homem. Dieu, c'est un Dieu hiérarchie. Deus é Deus de hierarquia. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Deus é Deus de ordem. Tu peux avoir les grâces que tu peux avoir, Você pode ter a graça que você pode ter. mais si tu es marié ou tu as un papa à la maison, Se você é casada ou tens pai em casa, l'homme reste l'homme. o homem será sempre homem. Dieu tient beaucoup par rapport à ça. E Deus é certo acerca disto. Ce n'est pas parce qu'on demande ici l'égalité de la femme, Não é porque se diz a igualdade do gênero, mais dans le spirituel, il n'y a pas d'égalité. mas no espírito não há igualdade. L'homme reste le chef. O homem será sempre o chefe. S'il me dit je ne viens pas, je ne serai pas devant Se vous. ele disser que eu não venho aqui, não deveria estar Un aqui. jour, ça m'est arrivé. E dia já me aconteceu. Il a dit tu ne vas pas, j'étais pas parti. Ele disse, não irás, e eu não fui. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu, amen, qui change des temps et des circonstances. Mas o Deus que servimos é Deus de tempo e circunstância. Et il a permis qu'une autre personne vienne à ma place. E ele permitiu que uma outra pessoa fosse para o meu lugar. Alléluia, j'ai béni Papa Mendes. E eu saúdo o Papa Mendes José. Amen, amen. Amém. Que l'Éternel soit béni. Que o Eterno seja louvado. On m'a pas donné beaucoup de temps. Não me deram muito tempo. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Será que podemos nos assentar? Que l'Éternel vous Que o bénisse. Senhor vos abençoe. Nous sommes dans le livre de Philémon. Estamos no livro de Filemão. Alléluia. Que l'Éternel le bénisse abondamment. Que o Senhor abençoe fortemente. Comment il s'appelle? Angeline. Angéline. Oui. Angéline, que l'Éternel te bénisse. Irmão Angelino, que o Senhor te abençoe. Waouh. C'était formidable. Foi formidável. Avant de commencer, je vais d'abord donner le message que j'ai eu pour cette église. E antes de começar, quero dar-vos uma mensagem que eu recebi desta igreja. Alléluia. Amém. Lorsque le maman de foi, c'est ça, les femmes de foi. Enquanto as mulheres de fé, Amen. Levez-vous un peu les femmes de foi. as mulheres de fé, levantai-vos um pouco, por Vous qui favor. êtes passés pour chanter. As que passaram para cantar. Alléluia. Il a parlé de nom. Ele falou do nome. Le nom, c'est une destinée.
O nome é destino. Lorsqu'on vous appelle femme de foi, Quando são chamadas maman de foi, mulheres de fé, c'est-à-dire que ce que vous allez chanter doit transmettre la foi. o que vocês vão cantar deve transmitir fé. Alléluia. Amen. Et lorsque vous étiez en train de chanter, E enquanto vocês cantavam, dans le monde spirituel, no mundo espiritual, le Saint-Esprit m'a fait voir au devant de vous. o Senhor me fez ver diante de vocês. Alléluia. Soyez dans la joie. Hein? Estejais alegre. Soyez dans la joie. Estejais alegre. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Non, je vais dire, est-ce que quelqu'un est dans la joie? Parce que lorsque ils étaient en train de chanter, Enquanto cantavam, le Saint-Esprit m'a fait voir une vision. o Espírito Santo me fez ver uma Bien visão. aimé, le chemin était éclairé. O caminho estava Il y iluminado avait des anges tout autour. e havia anjos ao redor. Alléluia. Le chant que vous avez chanté, O hino que cantaram, o que dizia? Eu não entendo. Falava sobre Natal. Parlait sobre Noel. oui, mais est-ce que quelqu'un peut chanter, s'il te plaît? Alguém pode cantar? Chantez juste un petit peu. Alguém pode cantar trecho só? Chantez. É Natal, é Noel, Non, ne traduis pas, mais chantez, j'ai dit. Não traduz, cante apenas. Je sais pourquoi je dis ça. Chantez. A maioridade vai estar entre nós, a esperança vai. Chantez. Chantez les mamans de foi. Natal é Lorsqu'elles sont en train de chanter, Enquanto cantam, Dieu est en train de bénir un mariage. Je ne sais pas s'il y a un mariage ici. Donc, Deus está a abençoar casamento. tu vas marier une jeune fille, mais je ne sais pas c'est qui va se marier. Uma jovem vai casar, mas não sei quem. Alléluia. Amen. Chantez bien aimé. Parce que lorsqu'on chante, Dieu siège dans la louange et la Porque gloire. enquanto cantam, Deus habita no louvor. Alléluia. Et vous qui êtes assis, sachez que Dieu est en train de faire de grandes choses dans vos vies. E vocês que estão assentados, Il y a saibam que Deus está la lumière fazendo qui grandes est en coisas. train d'entrer dans vos vies. A luz que entra em vossas vidas. Kabashaya mariboshete. Alléluia. Reboshaya mama. Obrigada. Merci. Amen. Amém. Lorsque vous allez faire vos répétitions, Enquanto vocês farão os vossos ensaios, ayez la foi tendem fé. que lorsque vous êtes en train de chanter, Porque enquanto vocês cantam, le chant va ramener la présence de Dieu. o canto trará a glória ou a Parce que presença moi, de j'ai Deus. vu la présence de Dieu. Porque eu vi a presença de Deus. Alléluia. Ne négligez pas le nom qu'on vous a donné dans ce groupe. Não focalizem o nome que vos deram nesse Parce que grupo. c'est ça qui est votre force dans le monde spirituel. Porque é a vossa força no mundo espiritual. L'ennemi a peur d'une femme de foi. O inimigo tem medo da mulher com fé. L'ennemi n'a pas peur de ta prière. O inimigo não tem medo da oração. Mais la force de la foi, Mas a força da fé bien aimé, bénit toutes les personnes. abençoa todas as La pessoas. force de la foi fait fuir l'ennemi. A força da fé La force afugenta o de la inimigo. foi n'a pas besoin de jeûner. A força da fé não necessita La de jejum. force de la foi, bien aimé, A força da fé a besoin de déclarer. a necessidade de declaração. Je vais dire une chose. Vou dizer algo. Ce matin à 6 heures, Esta manhã às 6 horas, lorsque j'ai dirigé la prière, enquanto eu dirigi a oração, écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit. escuta o que o Espírito me diz. Ésaïe 11. Isaías 11, Alléluia. Ésaïe 11, Isaías 11, verset 4. versículo 4. La Bible dit ceci. A Bíblia diz, Au contraire, ao contrário, il jugera le faible ele julgará os fracos avec justice com justiça et corrigera le malheureux e corrigirá o infeliz de la terre da terra avec droiture. com justiça. Maintenant, écoutez la fin. Agora escuta o fim. Il frappera la terre. Ele castigará a terra, Il frappera la terre ele castigará a terra par sa parole. pela sua palavra, Comme un coup como forte de bâton como forte bastão et les souffles de ses lèvres, e o fôlego da sua boca, le souffle de ses o lèvres fôlego dos seus lábios
lábios fera mourir le méchant. vai fazer morrer o mal. Est-ce que vous comprenez? Será que entendem? La Bible dit le lèvre. A Bíblia diz os lábios. La Bible dit le souffle de lèvre. A Bíblia diz que o fogo dos Il lábios, dit la parole qui sort de ta bouche a palavra que sai da tua boca, frappera la terre vai castigar a terra comme un bâton. como bastão. Alléluia. Amém. Mais la Bible dit Mas a Bíblia diz, le souffle de tes lèvres o fogo dos teus lábios tuera, donnera la mort aux méchants. dará morte aos maus. Alléluia. Amém. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous chantez, Isso quer dizer que sempre que cantardes, vous êtes en train de frapper la terre. vocês estão a castigar a À terra. chaque fois que vous chantez, Sempre que cantares, vous êtes en train, bien aimé, de faire mourir la méchanceté dans la vie de ce gens. você vai fazer com que os maus moram através dos hinos. Alléluia. Amém. Amen, amen. Amém. Il y a une maman qui était entrée avec une poussette avec un bébé. Há uma mamãe que entrou com carrinho com bebê. Elle avait laissé sa... Je ne sais pas si elle a laissé sa poussette à l'entrée ou pas. Não sei se ela deixou na entrada. Alléluia. Amém. Je pense que c'est toi. Eu penso que é você. Amen. Amém. Ça va? Ok, maman va bien. Ta mère est vivante ou pas? A tua mãe é viva ou Est-ce não? qu'elle va bien? Ok, merci. Obrigado. Alléluia. Amém. Parce que lorsqu'elle était en train d'entrer, Porque enquanto ela entrava, je n'ai pas vu le bébé, eu não vi o bebê, mais j'ai vu une maman mas eu vi uma qu'on est mamãe en train de pousser. que estava a empurrar numa cadeira. Elle est malade. Ela está doente. Alléluia. Amém. Tu dois prier. Tens que orar. Que Dieu lui donne la guérison. Que Deus lhe dê a Et je cura. crois à la prière de ce matin. E eu creio na oração desta manhã. Crois à la prière de ce Eu matin. creio na oração Je desta manhã. crois au témoignage de ce matin. Eu creio no testemunho desta Si les manhã. mamans ont témoigné, Que as mamães c'est pour testemunharam nous communiquer. é para nos comunicar. Alléluia. Amém. La guérison. A cura. Ce n'est pas pour rien. Não é por nada. Les témoignages bien aimés. O testemunho C'est pour nous donner la persévérance. é para nos dar Je perseverança. crois que si Dieu a fait pour lui, É para crer que se Deus je fez a sais que Dieu ele, fera pour moi. e Deus fará para mim. Amen, amen. Amém. Wow. Lorsque vous êtes en train de parler, Enquanto estavas a falar, lorsque vous nous avez dit, papa, quando nos disseste, de Pai, nous tenir dans le main, de nos segurarmos nas mãos, j'ai vu dans tes pieds eu vi nos teus pés le ballon. uma bola. Et j'ai vu que tu as tiré. E eu vi que você a chutou. Alléluia. Amém. Amen, amen. Amém. Est-ce que quand tu étais enfant, tu jouais au ballon? Ok. Non, t'inquiète, c'est pas pour toi. Não é para ti. Mais son fils est Si, si. joueur. Amen. Ça, je vais arriver, je sais. Amen. Amém. Alléluia. Le ballon que tu as servi A bola que serviste est allé vers lui. veio a ele. Mais je ne savais pas que c'est lui qui allait commencer la prière. E eu não sabia que ele que deveria começar a oração. Alléluia. Amém. Il y a eu un passage spirituel. Aconteceu uma passagem De la espiritual. même manière, dans le ciel, tu reconnais qu'il est ton Père. Do mesmo modo que no céu você reconhece que ele é teu Il y a la pai. grâce. E a graça que entrou no teu ministério. Je ne savais même pas. Eu não sabia. Parce que s'il m'avait laissé de parler avant, Se ele me dissesse para eu falar primeiro, j'allais lui dire que tu as fait un ballon, eu disse que deixe passe mais il a touché à ses pieds. e ele tocou nos seus Il y pés. a eu transfert. Houve uma transferência. La grâce de la révélation qui est en lui. A graça da revelação que está nele, De la même manière, Paul et Timothée, da mesma maneira que Paulo e c'est comme Timóteo, ça que tu seras avec lui. é assim que você estará com La ele. grâce est là. A graça está ali. Honore-le. Ore-o, Respecte-le. respeite-o, Cherche-le. procure-o. Alléluia. Amém. La grâce est communicative. A graça é comunicativa. Même Paul dit, Mas o Paulo disse, j'ai besoin de venir vous communiquer quelques grâces. eu preciso vir para vos comunicar La algumas grâce est graças. communicative. A graça é comunicativa. Ne pleure pas. Não chore. Alléluia. Amém. Parce que ta mère qui est là, Porque a tua mãe si que elle a está lá, enfanté, tu enfanteras. se ela tem filhos, você terá. Alléluia. Amém. Ne cherche pas des enfants, il les a.
Não procura filhos, ela tem. Pega-te a ele. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est communique. Isso comunica. C'est une grâce. É graça. Alléluia. Amen. J'ai été stérile pendant 4 ans. Eu fui estéril durante 4 J'ai anos, mes enfants. mas tenho filhos. Je communique. Maman va prier pour toi. A mãe vai orar para Va prier ti. pour toi. Alléluia. Amen. Va, elle va prier. Vai, ela vai orar para ti. Va, elle va prier. Vai. Maman communique. Mãe, comunica. C'est un mariage de l'église. É casamento da igreja. Alléluia. Amém. Communique là la grâce, maman. Comunica-lhe a graça. Alléluia. Amém. Amen. Jésus, merci pour ta présence. Merci Jésus. Nous sommes dans Philémon. Estamos em Filemão. Você está com 15 minutos para a predicação. Amen, amen. Amen. Philémon chapitre 1er, Filemão capítulo 1, le verset 10 à 11. verso 10 a 11. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Alguém pode ler, por favor? Que je en Philémon aussi. Combien? 10 à 11, papa, merci. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je te prie pour mon enfant. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré en temps dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Amém. Alléluia. Notre frère Angélique nous a emmenés aux anges. O nosso irmão Angelino levou-nos aos anjos. En tout cas, on avait l'atmosphère des anges. E tínhamos a atmosfera dos anjos. Si on était ici, j'allais commencer à sauter, à rester même debout. Se estivéssemos aqui, eu poderia começar a saltar e ficar em pé. Amen, amen. Amém. Au nom du Seigneur, je lis. Amen. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile. Mais maintenant... Partageons. Vas-y. Vas-y, Philémon, c'est bon. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. Rogo-te por meu filho Onésimo, a quem gerei nas minhas prisões. Ele em outro tempo não foi útil, mas agora nos é muito útil, tanto para ti como para mim. Palavra do Senhor. Quelqu'un peut dire utile. Alguém pode dizer útil? Quelqu'un peut dire utile. Alguém pode dizer útil? Angéline, on nous a vraiment retracé O nosso irmão Angelino levou-nos mesmo às l'histoire profundezas, bien aimée. toda a história, Et il nous a donné la révélation. e nos deu a revelação. Amen. Je vais dire à une personne ce soir, cet après-midi, Eu quero dizer a alguém nessa tarde, lorsque Dieu te donne la révélation, quando Deus te dá a revelação, il te donne en même temps, il t'équipe en même temps. Ele te equipa ao momento. Parce que Dieu n'est plus responsable. Porque Deus já não será responsável. Dieu te rend responsable Deus te faz responsável. de la bénédiction qui peut arriver dans ta vie. A bênção que chegará à tua Parce que vida. maintenant, c'est ta part à faire. Mas agora é do teu lado fazer. Bien aimé, ce n'est plus la part de Dieu. Não é mais a parte de Deus. La Bible dit ceci, A Bíblia diz: ce qui est caché o que está escondido est à l'éternel. pertence ao Senhor. Ce qui est révélé, Mas aquilo que é revelado, ce qui est découvert, aquilo que é descoberto, c'est à nous pertence-nos et à nos enfants. e aos nossos filhos. Lorsque Angéline nous a donné la révélation, Quando o irmão
connaissance de la chose. Ele que conhece as coisas. Alors comme il connaît, Como ele sabe, il connaît le chemin, ele conhece os il caminhos, connaît les ennemis, ele conhece os il inimigos, connaît les complots. ele conhece os complots. Alors il est responsable. Ele é responsável. Sa responsabilité dans ta vie A responsabilidade dele na tua par vida, rapport à une prophétie pour toi, em relação a uma profecia para par você, rapport à une révélation qui t'est cachée, em relação a uma revelação escondida, lui, il est en train de te protéger. ele te protege, Il écarte bien aimé les ennemis. ele afasta os inimigos, Il affaiblit la force des ennemis. ele enfraquece a C'est força un deles. durant de bénédiction qui arrive dans ta vie. Por isso a bênção que chega na Bien tua aimé, tu vida, ne sais même pas. você não sabe Non, c'est ainda, pas parce que tu as prié, não é porque você orou, mais c'est parce que la bénédiction ou la révélation t'a été cachée. é porque a revelação te foi La escondida. Bible dit, bien aimé, Mas a Bíblia diz ce qui est caché est à Dieu. que coberto pertence a Ça lui Deus, donne la responsabilité nos dá a responsabilidade d'être accompli ou non accompli. de cumprir ou não. Mais lorsque Dieu vient te donner la révélation, Mas quando Deus te dá a revelação, bien aimé, si tu deviens responsable, você se torna responsável. c'est-à-dire c'est à toi maintenant Agora depende de ti de travailler, de trabalhar que la bénédiction que a bênção ou la révélation ou a revelação qui t'a été découverte que foi descoberta soit accomplie ou non. se cumpra ou não. Si cette prédication de ce matin, Se esta predicação desta tu manhã ne le mets pas en pratique, não colocares em prática, bien aimé, ce n'est pas la part de Dieu. não é mais parte de Ce Deus. n'est pas la faute de Dieu, Não é culpa de Deus, mais c'est ta faute à toi. mas é tua culpa. Parce que tout ce que Dieu donne comme révélation, Tudo que Deus dá como revelação bien aimé, c'est un devoir. é dever. Alléluia. Amém. Que tu dois rendre compte à Dieu. E você dará contas ou prestará contas a Deus. Alléluia. Amém. Souvent, on fait le bilan Muitas das vezes fizemos o à la balanço fin de l'année. no final do ano, Mais ce que nous oublions, mas o que nós nos esquecemos, il y a des devoirs de Dieu. há tarefas de Deus. Alléluia. Amém. Et le devoir de Dieu, E as tarefas de Deus, c'est chaque fois il y a une situation difficile qui arrive, todavia que chega uma situação difícil, par la révélation que tu as, na revelação que você tem, bien aimé, tu dois résoudre le problème. você deverá resolver o problema. Tu dois répondre au devoir. Você deve responder às tarefas. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Bien aimé. Bem amado. Utile. Útil. Le synonyme, il y a beaucoup de synonymes. Há vários sinônimos. Utile, c'est un adjectif ou un nom. É útil é um adjetivo ou um nome como definição. Utile veut dire Útil quer dizer l'emploi satisfait un besoin. lugar satisfeito de necessidade. Alléluia. Amen. Quelque chose qui est avantageux. Algo que é vantajoso. Ah, moi je vais m'arrêter avantageux. Eu vou ficar aqui Bien aimé, il y avantajoso. a beaucoup de synonymes. Há muitos sinônimos. Amen. Amém. Être utile, Ser útil c'est être avantageux. é ser avantajoso. Et la Bible nous dit, E a Bíblia diz, Jésus a dit ceci, Jesus diz, il est avantageux. é importante ou avantajoso, Ou soit, ou en d'autres mots, em outras palavras, il est onésime. ele é onésimo. Parce que onésime Porque onésimo veut simplement é dire simplesmente dizer être utile. ser útil. Jésus a dit ceci, Jesus disse, il est onésime, é avantajoso, il s'en a, ele vá afin que le Saint-Esprit, para que o Espírito Santo, consolateur, Consolador, vienne sur la terre. venha na terra. Je vais dire à une personne, Eu vou dizer a alguém, sachez que le Saint-Esprit, saiba que o Espírito Santo, il est utile. ele é útil. Alléluia. Amém. Le Saint-Esprit, O Espírito c'est Santo un avantage. é uma vantagem. Onésime, Se Onésimo qui n'était pas utile avant, não foi útil antes, maintenant il est utile. agora é útil. Parce que son nom, O seu nome c'est la destinée. é o destino. Et son nom, O seu nome a dit c'est la mission. o Pai diz a missão. Alléluia. Alors toi tu veux connaître le ciel, Você que quer conhecer o céu, alors tu dois être onésime. você deve ser Onésimo. Et le premier onésime que moi je parle de ce O soir, primeiro Onésimo que falo nessa c'est
Pode dar força a alguém. Bien-aimé, si tu n'as pas Onésime le Se Saint-Esprit, você não é útil ou vantajoso pelo Espírito Santo, lorsqu'on est utile, quando somos úteis, on construit l'autre. nós construímos o outro. Lorsqu'on est utile, Quando somos úteis, alléluia, aleluia, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait tudo que faremos donne la force à l'autre. dá força ao outro. Lorsqu'on est utile, Quando somos úteis, tout ce qu'on fait, tudo que faremos Yahweh, Saint-Esprit, ça construit la vie de l'autre. construi a vida do outro. Lorsqu'on est utile, Quando somos úteis, bien-aimé, ça commence d'abord par soi-même. porque começa em ti, Il a parlé de la loyauté. ele falou da lealdade. Par définition, la loyauté, Por definição, a lealdade c'est la qualité morale, é a qualidade moral, bien-aimé, bem le amado, respect de o soi-même respeito de si mesmo et le respect des autres. e o respeito dos outros. Qui se repose Que se repousa sur le loi établi dans le lieu. num lugar, na lei estabelecida num lugar. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es loyal Bem amado, você não pode dizer que é leal et qui sort de ta bouche ne te donne pas du respect. se o que sai na tua boca não te Tu ne respeita. peux pas te dire que tu es loyal. Você não pode dizer que és leal Ce qui sort de toi, se o que sai de ti bien-aimé, blesse les autres. fere os outros. La loyauté commence d'abord par A soi-même. lealdade começa por você C'est mesmo. le respect de soi-même. É o respeito de si mesmo. Ce qui sort de ma bouche, O que sai da minha boca, est-ce que cela m'édifie? será que me edifica? Si ça ne m'édifie Se pas, não me edifica, je ne peux pas édifier Papa Jeannot. não posso edificar o papai Janot. Si tu es onésime, Se você é onésimo, ah non, ah não. ce qui sort de ta bouche, O que sai da tua ce que boca, tu fais, o que les fazes, actes que tu poses, os atos que colocas, donner du respect, te dará respeito, afin que tu donnes le respect aux autres. para que também dê respeito a Mais mim. ce qui sort de toi, Mas o que sai de ti, ta porte, a tua porta la blessure, é feridas, la nullité, a nudez. alors sache que tu n'es pas loyal. Saiba que você não é leal. Alléluia. Amém. Nous allons aller dans Acte 19. Vamos em Atos 19. Acte 19. Nous allons voir cela. Vamos ver isso. Alléluia. Amém. Le 7 fils de Séba, papa. Écoutez, Escuta. écoutez Onésime. Escuta, Onésimo. Je parle à des Onésimes. Eu falo com os Onésimos. Lorsqu'on est Onésime, Quando somos même Onésimos, le monde spirituel le reconnaît. mesmo o mundo espiritual Le reconhece. monde physique aussi le reconnaît. O mundo físico também Si le reconhece. monde spirituel ne sait pas que tu es Onésime, Se o mundo espiritual não sabe que ne você é t'attends pas que Onésimo, la terre te bénisse. não espere que a terra te abençoe. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Acte 19, verset 15, A Bíblia diz em Atos 19:15, Alléluia, l'esprit mauvais o espírito mau répondit, responderam: je connais Jésus Eu conheço Jesus et je sais qui est Paul. e eu conheço quem é Paulo. Mais vous, qui êtes fous? Mas vós, quem sois? Il a parlé de nom. Ele falou do nome. Il a dit, Paul est en train de se présenter. Ele disse: Paulo se apresenta. Alléluia. Amém. Mais Paul au ciel, bizarrement dans le monde spirituel, Paulo também, bizarramente no mundo espiritual, dans Acte 19, em Atos 19, les démons n'ont pas donné, bien-aimé. os Alléluia. demônios, bem amados, não deram, Il n'a pas donné les titres de Paul, papa. não deram o título de Paulo. Alléluia. Amen. Les démons n'ont pas donné les titres de Paul. Os demônios não deram o título de Les Paulo. démons n'ont pas dit apôtre Paul. Os demônios não disseram Les apóstolo démons ont Paulo. donné le nom de Paul. Eles deram o nome de Paulo. Ah, je veux dire à une personne ce soir. Eu quero dizer a alguém essa tarde, Lorsque tu te reconnais, tu es Onésime. reconhece que é Onésimo, Bien-aimé au ciel, dans le monde spirituel. espiritual, Bien-aimé, on connaît ton nom. conhece o teu nome. Ah, les titres, comme il a dit. Ele disse: Les titres viennent après. Alléluia. Amen. Parce que c'est ton nom qui est écrit. O teu nome de Deus. Lorsque Dieu vient à Abraham, Quando Deus veio a Abraão, appelle Abraham. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit le père de la foi. Deus não disse pai da fé. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu vient chez Marie, Quando Deus veio a Maria, lorsque l'ange Gabriel est venu chez quando Marie, o anjo veio a Maria, il dit salut toi Marie. ele disse: Saudação Maria. Alléluia. Amém. Amen, amen. Amém. Acte 19.
Atos est 19 en train de confirmer la prédication de ce matin. está a confirmar a pregação dessa manhã. Alléluia. Est-ce que tu es onésime? Você é Onésimo. Dans le monde spirituel, bien-aimé. Porque o mundo espiritual, Ça, c'est le monde spirituel. esse é o mundo espiritual. Des fois, vous demandez, Às vezes você vous se voulez pergunta, entrer dans le monde spirituel. você quer entrar no mundo Mais ce espiritual. que vous ne savez pas, Mas o que vocês não sabem, votre nom est déjà spirituel. o vosso nome já é espiritual. Vos noms vous fait entrer déjà dans le monde O spirituel. teu nome te faz entrar no mundo espiritual. Lorsque les gens vont chez les marabouts et les Porque gagas, quando as pessoas vão para os même comandeiros, si on a ramené ton habit, ta photo, que levaram a tua foto, a tua les roupa, gagas, ils appellent ceci. ele chama-se fulano. Alléluia. Amém. Ton nom est puissant dans le monde spirituel. Teu nome é poderoso no mundo Mais lorsque tu espiritual. es attaché au véritable onésime, Quando você é ligado ao verdadeiro Onésimo, les démons disent, je connais Jésus. os demônios dizem que conheço Jesus. Je sais qui est Paul. Eu conheço quem é Paulo. Est-ce que toi, on te connaît? Será que te conhecem? Alléluia. Amém. Si on te connaît, Se te conhecem, alors la souffrance que tu vis doit partir. o sofrimento que estás a passar deve Les sair. difficultés que tu vis doivent partir. As dificuldades que estás a viver têm de partir. Alléluia. Amém. Que l'Éternel soit béni. Que o Senhor seja abençoado. Amen, amen. Amém. Lorsqu'on est onésime, Quando somos Onésimo, Jésus a dit, il est avantageux Jesus disse que é vantajoso que je m'en aille. que eu vá. Qu'est-ce que cela veut dire? O que é que isso quer dizer? Que le Saint-Esprit est notre avantage. O Espírito Santo é nossa vantagem. Écoutez, j'ai compris ici, Escuta, entendi que aqui, à partir de mes enfants à l'école, a partir das minhas filhas na escola, il y a un de ce professeur, há dos professores, là, avant qu'ils aient le brevet, antes de terem o à la brevet, signature de parents, na assinatura dos pais, il me dit, Madame, félicitations déjà. ele me disse, Madame, felicitações para já, Parce que ta fille a eu déjà le brevet. porque a tua filha já teve o brevet dela. Ta fille a l'avantage. Est-ce que vous comprenez? A tua filha tem a vantagem. Je veux dire à une personne, Eu quero dizer para alguém, le Saint-Esprit est notre onésime. o Espírito Santo é nosso Lorsque le Onésimo. Saint-Esprit est notre avantage, E quando o Espírito Santo é nossa vantagem, tu as 80% déjà des réussites. você já tem 83% de sucesso. Alors si tu es onésime, Se você é Onésimo, j'ai compris une chose ici. eu entendi uma coisa aqui. Lorsque Paul est en train de remettre onésime à Philémon, Quando Paulo está a endereçar Onésimo a cette Filemão, lettre est en train d'élever encore, bien aimé, la nature, de nous démontrer la nature de Onésime à Philémon. Paulo está apenas mais uma vez a enaltecer a natureza de Onésimo a Filemão. Il était inutile avant, Ele foi inútil antes. c'est-à-dire que non, Philémon, tu ne le connaissais pas. Oh não, Filemão, você não o conhecia. Je vais dire à une personne, Eu quero dizer a alguém, ma mère qui m'a mis au monde a mãe que me nasceu, ne savait pas que je serais prophétesse. ela não sabia que eu seria Elle ne savait profetisa. pas que je serais serviteur. Ela não sabia que eu seria Elle ne savait serva. pas le don que j'ai. Ela não sabia o dom que eu Je tinha. vais dire à une personne, Eu vou dizer a alguém, oui, tu étais comme Onésime. você foi como Onésimo. Parce que même nous, les parents, Mesmo nossos parentes, nous ne connaissons pas nos enfants. não conhecemos nossos filhos. Alléluia. Amen. Mais ce sont de véritables Onésimes. Mas são Onésimos na C'est pour verdade. cela que Dieu nous dit de bénir. É por isso que Deus nos diz de abençoar. Et je bénis l'homme de Dieu Eu abençoo o homem de Deus. lorsqu'il a eu la révélation Quando teve a revelação de dire à valoriser toute personne qui entre à l'église. de valorizar toda pessoa que entra na igreja. Oui, parce que tu ne connais pas. Não é porque você não conhece, Parce que tu ne sais pas. porque você não sabe. Le lendemain de la personne, O amanhã da pessoa, le Dieu du lendemain Deus do amanhã, va faire sortir le véritable Onésime. ele vai fazer sair o verdadeiro Onésimo. Alléluia. Amém. Mes amis qui me connaissent, Os amigos que me conhecem, c'est maintenant qu'ils sont vus. e agora que eles viram, C'est maintenant qu'elles réalisent en fait e agora que eles realizam tous les bavardages que je faisais. toda a confusão que eu fazia, Ah, c'était la puissance du Saint-Esprit qui agissait en moi. era o poder do Espírito Santo que agia em mim. Mais bizarrement, Mas, de uma maneira bizarra, mais ma grande a sœur, minha irmã, bien-aimée, bem amada, lorsqu'elle est venue en Europe, quando ela veio na en Europa vacances, de férias, elle a dit à mon mari, ele
ele disse ao meu marido, est-ce que tu connais ta femme? será que você conhece a tua mulher? Alléluia. Amém. Il a dit oui, je le connais. Ele disse, sim, Il conhece. dit non, tu ne le connais pas. Ele disse, não conheces. Pourquoi elle dit ça? Por que ele diz isso? Parce que j'étais onésime. Porque era Onésimo. Mais elle a vu Mas ela viu la deuxième onésime de Philémon. o segundo Onésimo de Filemão. Elle a vu Ela viu ce que mes parents n'ont pas vu. o que os meus pais não viram. Elle a vu Ela viu ce que ma mère n'a pas vu. o que a minha mãe não viu. C'est pour cela quand elle est venue, Por isso, quando ele veio, parce qu'elle avait des témoignages porque ela tinha testemunho du véritable onésime que je suis. do verdadeiro Onésimo que eu sou. Onésime qui est utile, Onésimo que é útil, sa parole édifie, a sua palavra sa edifica, parole construit. a sua palavra Quand constrói. un onésime parle, Quando o Onésimo fala, elle communique la vie. ela comunica a vida. Et chaque matin, papa, E cada manhã, c'est ce qui s'est passé dans la maison chez elle. é isso que se passava em casa. Quand je me réveillais, Quando eu acordava, tout le monde m'attendait au salon. todo mundo me aguardava na sala. Tout le monde. Todo mundo. Et quand je venais, je disais bonjour. E quando eu via, eu falava, bom dia. Je dis, toi, tu seras malade. Eu dizia, tu vais estar doente. Toi, la voiture ne va pas marcher aujourd'hui. Tu hoje a viatura não vai On andar. va prendre les transports pour aller à l'école. Vamos pegar transporte para ir para a escola. Toi, Dieu va te bénir. Tu Deus vai te abençoar. Dès que je finis, je pars dans la cuisine pour prendre la nourriture. La personne qui est malade commence à trembler. E eu, quando terminava, ia na cozinha para comer. A pessoa doente começa a Je tremer. me sens pas bien. Eu não me sinto bem. Au même moment, No le mesmo chauffeur momento, vient. o motorista vem, mamãe, La voiture, aujourd'hui, vous allez prendre les transports. hoje o carro não anda, vamos pegar transporte. Bien aimé. Bem amado. C'est comme ça que je suis entrée à la présidence. E por isso é assim que eu entrei na presidência. Demandez à Papa Jeannot. Pergunta no papai Janon. Alléluia. Amém. J'ai dit à une amie, Eu disse a um amigo, Alléluia, je lui ai dit, aujourd'hui nous rencontrerons les grands hommes de ce pays. eu lhe disse, hoje vamos encontrar os grandes homens desta nação. Je suis venue dire à une personne, vous voulez être onésime? Eu quero dizer a alguém, quer ser Onésimo? Qu'est-ce qui sort de vos bouches? O que é que sai da vossa boca? Ils étaient en train de rigoler, hein. Eles estavam a brincar. J'ai dit, ok, d'accord. Aí eu disse, tá bom. On a fini l'école, Terminamos a escola. l'école de journalisme. A escola de jornalismo C'était à Gombe, dans la ville. era em Gombe, na cidade. On est sorti. Saímos. La première voiture qu'on a vue, A primeira viatura que vimos c'était la voiture de l'ambassadeur des États-Unis. era a viatura do embaixador dos Estados Il Unidos. a baissé sa vitre, Ele abaixou os vidros il nous a salués. e ele nos saudou. J'ai dit, ça commence. Eu disse, começou. Ils m'ont regardé. Eles me olharam. Toi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, je viens, je vous ai dit. Eu disse, o que é que eu vos disse? Nous allons rencontrer des grands hommes aujourd'hui. Vamos encontrar grandes homens hoje. La deuxième voiture, A segunda viatura, parce que la voiture de ceux qui travaillent à la présidence, ils se ressemblent, ils ont la même voiture. a viatura dos que trabalham na presidência são C'est idênticas ou comme iguais. ici en Europe, quand tu travailles à l'ambassade, il y a le corps diplomatique. É como aqui, quem trabalha nas embaixadas matrículas tem um corpo diplomático. Alléluia. Amen. Et je vois une voiture s'arrêter et appeler, klaxonner, bim, bim. Eu vi uma viatura que parou, estava a tentar buzinar, Et ma copine dit, e a minha amiga disse, on nous appelle. nos chamam. J'ai dit, toi va. Eu disse, você vai. Non, on attend ici. Nós vamos esperar aqui. Elle est partie. Ela foi, Elle a dit bonjour. ela disse, bom dia. On lui a dit pas toi. Ele disse, não é você. Mais je veux voir la fille qui est là. Eu quero ver aquela jovem que está ali. Appelle-moi la fille qui est là. Chama aquela jovem. Elle m'a dit, Janine, on t'appelle. Ela disse, Janina está me chamando. Eu disse, eu. Il dit, toi. Eu disse, sim. J'arrive. Eu fui. J'ai dit bonjour. Eu disse, bom dia. Il m'a dit, je m'appelle Jean. Eu disse, eu sou João. Alléluia. Amen. Mon mari s'appelle Jean aussi. E meu marido se chama João. Alléluia. Amém. Il dit, je m'appelle Maître Jean Bouillou. Eu sou mestre João Bui. C'était l'avocat Era o advogado. de l'ancien président Kabila. Era o advogado do antigo presidente Kabila. Il nous dit, vous allez où? Ele nos disse, vós vão para onde? Il dit, nous, on va tout droit. Eu disse, nós estamos aí direito. Venez, je vais vous emmener. Ele disse, vinde e vou vos levar. On s'est regardé, j'ai dit, on entre, il n'y a rien. Le sac Nos est olhamos, entra, não há nada. Nous sommes entrés. Entramos, On est arrivé quelque part, ma copine a dit, moi je descends ici. chegamos em um certo lugar, a minha amiga disse, eu vou ficar aqui. Moi j'ai dit, non, moi j'habite comme si à Benfica, loin un peu. Eu disse, não, eu fico mais além.
J'ai dit, j'habite à Binza. Eu disse, eu vivo em Binza. Il dit, moi, je pars chez le président aussi à Binza. Ele me disse, eu vou a Binza, mas na casa do presidente. Alléluia. Amém. On a cheminé ensemble. Fomos juntos. Il a dit, comment tu t'appelles encore? Ele me perguntou, como te chamas ainda? J'ai dit, Janine. Eu disse, Il Janine. dit, moi, c'est Jean. Eu disse, eu sou João. Je suis avocat. Eu sou advogado. Je lui ai dit ceci. Eu lhe disse assim, Notre rencontre va te propulser. o nosso encontro vai te catapultar. Bien-aimé. Bem amado. Alléluia. Amen. Après la mort de Papa Kabila, Depois da morte do presidente Kabila, bien-aimé, il a travaillé avec le fils de Kabila. ele trabalhou com o filho do Kabila. Bien-aimé, écoutez, Escuta, bem amado. mon mari est là. Meu marido está Il y a ali. une de mes amies Há dos meus qui amigos a eu la promotion à cause de mon nom. que tinha promoção por Ah, causa je do veux meu parler nome. à un onésime ici. Eu quero falar a Onésimo Est-ce aqui. que ton nom peut apporter la vie à d'autres? Será que o teu nome pode dar vida aos outros? Alléluia. Amen. À cause de mon nom. Por causa do meu nome. Il a vu la personne. Ele viu a Il pessoa. dit, je suis la copine à Janine. Ela disse, eu sou amiga da Janine. Bien aimé, 20 ans après, hein, 20 anos je suis depois, déjà mariée. eu já sou casada. Il est venu chez moi, Ele veio na minha on casa, mangeait, comemos. et elle m'a dit, je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle. Ele disse, eu vim te anunciar uma boa nova. Je veux travailler au Sénat. Eu vou trabalhar no Senado. Alléluia. Amém. Est-ce que tu es onésime? Você é Onésimo. Alléluia. Amém. Ce qui sort de ta bouche O que sai da tua boca doit te donner l'honneur, deve te dar honra. doit te donner le respect d'abord Deve à te dar soi-même. respeito a si mesmo. Alléluia. Amém. Avant de donner le respect aux autres, Antes de dar respeito aos outros, avant de rechercher le respect aux autres, antes de procurar respeito nos ne outros, recherche pas qu'on te respecte si toi-même tu ne te respectes pas. não procura ser respeitado, respeitada se você mesmo não se respeita. Alléluia. Regarde ton habillement, Olha para a maneira como você se regarde veste, ta manière de penser. a tua maneira de pensar. La Bible même dit tourne ta langue 7 fois. A Bíblia ainda diz mesmo, movimenta a sua língua 7 vezes. Alléluia. Amém. Ce sont des onésimes. São onésimos. C'est ce que Paul voulait dire à Philémon. É isso que Paulo quer dizer a Filemão. Philémon que tu connaissais. O Onésimo que conheceste, Alléluia. amém. Onésime que tu connaissais, merci, Onésimo que n'est conheceste plus la même personne. não é a mesma pessoa. Elle a changé. Ele mudou. Alléluia. Avec le véritable onésime, Com o verdadeiro Onésimo, qui est le Saint-Esprit. que o Espírito Vous Santo. savez pourquoi je dis que le Saint-Esprit est onésime? Sabe por que eu estou a dizer que o Espírito Santo é Onésimo? Parce qu'il est utile, n'est-ce pas? Porque ele é útil, não é isto? Dans tous les domaines, tu as besoin d'onésime. Em todo domínio você precisa de Onésimo. Tu as besoin du Saint-Esprit. Você precisa do Espírito Santo. Alléluia. Amém. Il est multifonction. Amém. Il est avantageux. C'est dans Jean 16, verset 7. É avantajoso. João capítulo 16, versículo 7. Il est utile que É Jésus útil s'en aille, que Jesus vai. que le Saint-Esprit, Que o Espírito Santo. alléluia, Amém. afin que toi et moi, Para que tu e eu nous continuions la mission. continuamos a Mais tu missão. ne peux pas continuer la mission Não podes continuar a sans le missão véritable onésime. sem o verdadeiro S'il Onésimo. ne te oint pas, Se ele não te s'il ne ungir, te transforme pas, se ele não te transforma, alléluia, ce qui sortira de ta bouche o que sairá da tua boca donnera la mort. dará morte. Alléluia. Amém. Amen, amen. Amém. Il y a des cœurs qui sont en train de parler ici. Há corações que estão a falar aqui. Alléluia. Amém. La Bible dit dans Hébreux 6, une terre qui est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur lui, elle devient utile. A Bíblia diz em Hebreus, a terra que sempre recebe regação, cai água, se torna útil. La parole, s'il tombe sur toi tout le jour, si tu manges la parole tout le jour, alléluia, Se a palavra cai sobre ti e tu te alimentas dela todos os dias, tu es onésime. você é Onésimo. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis onésime? Será que alguém pode dizer que eu sou Je suis Onésimo? onésime de cette église. Eu sou Onésimo dessa igreja. Alléluia. Amém. Amen, amen. Amém. Alléluia. Amém. Je ne sais pas pourquoi, quand vous m'avez salué, enfin, Eu je não sais que sei. Dieu va faire beaucoup de choses dans ta vie. Deus vai fazer muita coisa na tua vida. Ah. C'est toi qui es à côté de moi, non? Il y a un changement qui arrive.
un bon changement. Há uma mudança que está a chegar. Dieu est en train d'exaucer. Il y a une prière que tu as demandé. Deus está a responder Il sera quelque chose de grand. e será algo grande para você. Ah. Parce que tu sais, toi qui étais à côté de moi, parce que je regardais souvent là, j'ai dit, mais Porque eu sempre la olhei para personne qui est lá. là, il est béni. Porque a pessoa que está ali está abençoada. Tu étais à ma droite. Estava à minha direita. Exact. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas faire beaucoup de choses, papa. Deus vai fazer grandes coisas. Sois déjà dans la joie. Esteja na Amen, alegria já. amen, Moi, j'étais dans amen. la joie avant même que de te parler. Eu já estou alegre antes de te falar. Vous savez, il y a des bénédictions qui arrivent dans la vie. Sabe que há bênçãos que chegam na vida. Lorsque nous, à qui Dieu permet de voir de choses, Muitas das vezes a nós que Deus permite vermos coisas. tu es déjà dans la joie avant même la personne. Você já está na alegria antes da pessoa. Amen. Papa Jeannot, tu es déjà dans la joie. Papai já não, você já está na La alegria. personne, c'est toi qui as déjà la joie. No lugar da pessoa, você que já tem alegria. Tu es déjà dans la joie. Você já está na alegria. Les finances, ça va? As finanças, tudo bem? Não. Parce que ça parle, hein? Isso fala. Isso falou. Lorsque tu as donné, on me dit finance. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, Quando est-ce que ça você va? deu, eu disse finanças. Ça va aller. Vai andar. Amen. 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 Oh. Amen. Ça va aller. Vai andar. Tu pries avec papa? Il peut dans l'église ou pas? C'est ton fils? C'est ton fils? Garde-le. Guarda. Il y a des choses. Há coisas. Amen. Il y a une grâce financière. Há uma graça financeira. Amen. Amém. Il y a des signes. Há sinais. Je vais dire à tout le monde, écoutez. Vou dizer a todos, escuta. Lorsque Isaac Quando Isaac a vu le désert, viu o deserto, la sécheresse, excusez-moi, la sécheresse, o deserto, voilà, bien aimé, bem amado, Isaac allait fuir. Isaac poderia fugir. Il allait partir en Égypte. Ele queria ir para o Egito. Mais ce que Isaac ne savait pas, Mas o que Isaac não sabia, la sécheresse était un signe de bénédiction pour sa vie. o deserto ou a sequeira era sinal de bênção para a vida dele. Amen. Hein? Amém. Isaac a vu la sécheresse. Ele viu a sequeira. Alléluia. Amen. Mais dans le monde physique, No mundo físico, c'était la sécheresse. era Mais sequeira. dans le monde Aí spirituel, no mundo espiritual, une bénédiction qui arrivait dans era sa uma vie. bênção que chegava na sua Parce vida. que beaucoup demandent à Dieu, Porque muitos pensam a Deus, ils font la prière de Gédéon. fazem a oração de Gedeão, Seigneur, donne-moi un signe. Senhor, dá sinal. Mais lorsque le signe arrive, Quando o sinal chega, le signe viendra contraire à ta volonté. o sinal virá ao contrário à tua vontade. Lorsque le signe arrive, Quando o sinal chega, tu ne te rends pas compte. você não dará conta. Écoutez, vous voyez la guerre de l'Ukraine. Vocês estão a ver a guerra da C'est Ucrânia? le signe de la bénédiction de beaucoup. É sinal de bênção de muitos. Alléluia. Amém. Ce matin, je dis ceci. Essa manhã eu dizia, Vous voyez, lorsqu'il y a eu Covid, sabem quando tinha Covid, beaucoup avaient peur. muitos tinham medo. Mais le Saint-Esprit m'avait dit, Mas o Espírito me tinha il dito, dit, je reprends l'esprit de l'entrepreneuriat. eu vou colocar o espírito de empreendedorismo. Ceux qui étaient connectés, Os que estavam conectados, bien aimés, aujourd'hui, ils ont des entreprises. hoje têm empresas. Alléluia. Amém. Vous demandez des signes à Dieu. Vocês pedem sinais a Deus, Mais Dieu donne des signes. mas Deus dá sinais. Il y a des signes Há sinais qui ne seront pas dans ton vouloir. que não será no na tua Je vontade. te donne un exemple Eu te simplement. dou um exemplo simplesmente. Écoute les signes. Escuta os sinais. Regarde Isaac. Olha para Isaac. Isaac a vu la sécheresse. Isaac viu a sequeira, Mais ce qu'elle ne savait pas, mas o que ele não sabia, l'autre béquille de la sécheresse, ça s'appelle l'abondance. Amen. a outra muleta do deserto chama-se bênção. C'est ce que
Joseph a traduit le rêve de Pharaon. É isso que José traduziu o sonho de José. Si l'abondance arrive, Se a abundância chega, prépare-toi à l'autre béquille qui est la sécheresse. prepare a outra muleta que é o deserto. Ce sont deux sœurs. São duas irmãs ou gêmeas, andam juntas. Il y a l'abondance, Tem a abundância il y a la sécheresse. e há também o deserto. Ce sont le pied que tu as. É os pés que você Il tem. y a un pied qui peut t'apporter le malheur, Há pé que pode te dar mais il y a l'autre pied qui maldição peut t'apporter la e bénédiction. há outro pé que te pode dar a bênção. Alléluia. Amém. Il y a des signes. Há sinais, Il y a des signes. há sinais, há sinais. Amen, amen. Amém. Que l'Éternel vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Aplauda o Senhor. Coloca-te de pé. Aplauda o Senhor. Amém. Feche os teus olhos. Agradeça a Deus pela palavra que você ouviu. Oremos em nome de Jesus. Aleluia. Agradeça a Deus, aleluia. Agradeça. Não, agradeça a Deus, agradeça. Somos gratos por tudo. Nossa irmã Suzy está agradecendo a Deus pela palavra.